Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Será que está gravando? Começou a gravar já. E isso vai ser mais um treinamento nosso. Esse, diferente dos outros, esse não vai ficar disponível na internet, mas não vai ser público, não vai ser listado. Então, eu vou falar sobre o ObsPy, que é a ferramenta que está sendo muito utilizada ultimamente pela sismologia. E a gente usa muito linha de comando, terminal, tal, mas o ObsPy está usando muito, e a forma de usar pelo Jupyter também é bem útil, bem fácil de ser utilizada, porque a gente acaba, às vezes, não precisando da interface do Linux para fazer, mas dá para fazer no Linux, e na verdade é o melhor caminho que a gente faz é pelo Linux mesmo. Tá? Mas quem tiver um Linux também funciona, não tem nenhum efeito, não tem nenhum problema. Então, essa aí está o nome, ObsPy, Python, né? Ferramenta de Python para sismologia. Então, isso foi adaptado de um treinamento que foi feito pelo Aires, chamado Rose Tutorial Outline, está em inglês, se alguém tiver também botar isso no Google, vai ver lá, e foi feito pela Sidney, eu fiz só a tradução e estava tentando trabalhar para colocar nossos dados, analisar nossos dados, mas não tive tempo, como eu falei. Então, hoje a gente vai ler essas 6 etapas aí, ler dados, baixar dados de repositório, porque a gente vai trabalhar com esses dados, remover a resposta do instrumento, como eu já falei, remover a resposta do instrumento é necessário, porque a gente não tem no instrumento, no sinal do sismograma, deslocamento do solo ou a velocidade, a gente geralmente tem um termo chamado de contagem, que recebe algumas amplificações, tá? E aí, gravar dados no arquivo, salvar isso, né, e usar alguns métodos chamados Streaming Trace do ObsPy. E depois usar o Matplotlib para plotar os nossos gráficos, isso vai ser muito interessante, principalmente para quem trabalha com gráfico, ele vai ficar melhor até para analisar e fazer isso, tá? Então, como eu já tinha comentado, a gente só tem 1 hora, então a gente quer fazer 1 hora, agora são 3h20, então a gente tenta fazer 1 hora desse treinamento. E introdução básica, uso do ObsPy, muito simples, muito básico, mas que dá para que a gente comece a trabalhar. Então, se você tiver mais curiosidade, você pega lá e clica no ObsPy tutorial. Algumas das pessoas já trabalharam muito com isso, o Leonardo, por exemplo. Existe também esse do Sismo Live, que é um dos executores, foi um dos criadores do Python, né, do ObsPy, e ele faz aí disponível vários exemplos aí no notebook, tá? E a gente vai começar mostrando aí os arquivos, como eu já mostrei, eu acho que eu vou ter que colocar também o link para baixar esses dados depois, né? Porque se a pessoa for usar, precisar desses dados, tem que estar lá. Então, eu vou fazer essa leitura em cima de alguns dados, um arquivo de formato SAC, arquivo de formato CIRIS, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, aqui já está pronto, né? A ideia é digitar from ObsPy import read, então estou importando uma função chamada leitura, e vou precisar do caminho do arquivo, para calcular o arquivo, para saber onde é que ele está. Então, faço isso, aperto aqui Shift-Enter ou Ctrl-Enter, ele vai para o próximo passo. Então, existem opções de verificar essa documentação da função read, é só clicar em cima, e agora a gente vai, os dados são lidos chamados em cima do string. Então, eu vou lá e vou fazer o primeiro comando. Como eu já chamei aqui o ObsPy e o formato é read, então eu chamo ST, que é uma variável, eu chamei de ST, e chamei ST, muito pessoal gosta muito de usar, principalmente a língua inglesa, por causa do stream, né? E chamei o arquivo B082HZZ-mincid, que você deve baixar, como eu coloquei aí no chat aí do Teams, tá? E aqui eu vou executar, o que pareça, tá, não saiu nada, porque eu também não coloquei nada, tá? Agora sai, tá? E só um minuto que eu fiz uma coisa aqui. Vocês estão vendo aí direitinho, né? Deixa eu ver aqui que eu fiz Sim. Deixa eu abrir aqui esse aqui que ele vai estar aqui de fora. Esse aqui de fora para ficar mais fácil de entender. Tá? Então, quando eu faço isso, eu tenho aqui
o arquivo trace, né, mostrando um trace, que é um stream. Então, eu só gosto de botar o ST variável para isso. E aí é um dado chamado PB, deve ser a rede PB, é uma rede, o nome da estação e a componente Z, esses códigos assim do componente Z. Então, 2010 é o período do dado, até o final do dado, 100 amostras por segundo, 100 Hz, e o total de amostras de 30 mil samples, né? Então, ele mostra, quando você dá um ST, ele mostra geralmente o que é que tem naquele dado minicídio. Como eu comentei muito rápido, sim, esse dado ele tem informações tanto de dados como metadados. Então, associado a esse minicídio, às vezes ele vem com essas informações. Então, metadado, como eu já comentei, é sem os dados. E os dados, enfim, você só tem um dado mesmo, que é o valor de amplificado que está lá. E você pode obter esse traço separado, né? Então, eu vou fazer o trace, chamado ST0, para o fluxo, né? Que pode variar, às vezes tem mais stream, 1, 2, 3. E quando eu faço isso, quando eu faço esse processo, eu estou dizendo que eu só vou querer no caso aqui, só o dado em si, né? Então, eu aperto isso aqui, né? Então, eu vou ter é a mesma coisa aqui, mas só que eu não estou dizendo, no caso aqui, eu estou pegando só o traço, que é um trace de um stream. A gente vai ver isso mais na frente, você pode ter mais componentes, o minicídio pode ter vários componentes, a gente coloca só um. E se eu quero ver o dado, como é a cara do dado, eu posso colocar desse jeito aqui, quero ver só a cara do dado, para visualizar o dado, tr.data, dou o print data aqui. Então, eu estou fazendo o seguinte, estou indo rápido, gente. Eu estou colocando o dado, variável, criei uma variável data, né? Data em inglês é dado, e eu peguei o tr, que é o traço desse traço aqui, e estou pegando só os dados mesmo. Então, quando eu aperto aqui Enter, né? Shift Enter, na verdade, Shift ou Ctrl Enter, você escolhe, e aí mostra o dado. Isso aqui é muito interessante, que ele não mostra todos os dados, ele mostra uma sequência de 3 primeiros dados, depois ele dá aqui uma reticência, porque não precisa mostrar todos os dados, faz isso, tá? E você pode ver também o dado todo, só não me lembro como, mas enfim. Então, terminado isso, a gente vai usar uma ferramenta do NumPy. Quem já estudou Python, quem estava estudando Python e olhou muito mais, vai usar uma ferramenta NumPy, que é outra biblioteca, na verdade. NumPy, a gente usou o ObsPy, vai usar o NumPy. Então, você pode, para fazer qualquer operação, com o array, né? O array é nada mais que uma matriz, né? Um arranjo, que você pode falar, e que usa no Python. Então, o Python usa muito esse termo de array para pegar informação. Então, Professor, diga. desculpa atrapalhar, mas você pode voltar no input set, onde está o ST0? Aqui Aí, que eu estou? eu queria saber, esse arquivo aí que o senhor colocou, ele só tem uma posição? Eu não entendi porque esse CT0. Quando você abriu aqui o primeiro, isso é boa pergunta, aqui quando você fez o primeiro, aí ele mostra tudo. Aqui ele está dizendo, só tem um trace, ou só tem um traço. Se tivesse mais traços, você teria o 1, o 2 e o 3. Na verdade, o 0, o 1 e o 2. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1, não vai dar nada porque não existe esse traço. Tá? Então, vai dar um erro, porque não existe esse traço, só tem um traço aqui que é o 0. Tá? Então, ele é o traço que eu só posso apresentar com ele. Não tem mais traço aqui para conversar sobre ele. Tá? Então, às vezes, você tem um componente aqui, Beleza. esse componente aqui tem componente Z, mas tem alguns que vêm o minicid e vêm com todos os 3 traços. Então, ele vem com o componente vertical, norte, sul e leste, oeste. E aí você escolhe o 0, 1, 2 para visualizar. Tá bom? Aí você baixa o dado desse jeito. Então, vamos lá. Beleza. Olhando para essa questão, a gente precisa ver essa coisa do metadados. Poxa, que danado esse metadados. Então, primeira coisa, eu vi os dados, tem uma sequência aqui, e novamente, esses valores são valores que é de contagem, né? A gente vai mostrar isso depois, não é o dado bruto que a gente quer. E eu quero ver o status desse dado. Então, na hora que eu peguei aqui
o trace, eu coloquei só tem um traço, eu que preciso ver o status deles. E o status deles a gente usa esse termo aqui, usa, aqui não diz, mas seria o status dele. Esse S é de status do inglês, né? E é status. E aí, quando você faz isso, você tem as informações, a rede, o número da estação. Essa localização é uma informação que às vezes não se coloca, mas ele pode ser 00, 10, 20, isso tem muito a ver com o equipamento que está sendo instalado e com a taxa de amostragem, mas às vezes não tem muito efeito. O componente, às vezes, o pessoal usa muito HHZ, BHZ e EHZ. Então, o EHZ está no meio termo aí entre HHZ e BHZ. Isso tem a ver com também o número de amostragem e o equipamento. Os broadband, os BHZ, e geralmente é de 20 a 40 amostras por segundo. O HHZ, ele é 100 amostras por segundo. E tem o short SHZ, que vai de 500 amostras por segundo por aí. Então, a gente começa com dado aqui, início do dado, final do dado, a taxa de amostragem, o inverso da taxa de amostragem, né, que é 100 amostras por segundo, ou o inverso dela, 1 sobre isso aqui, né? E o número de amostras que a gente tem, no caso, 30 mil amostras. E a calibração, que é o valor de 1, e mais informações que é atribuído a ele, que são várias informações aqui que são gravadas, tá? Então, esse status é como se fosse assim, se eu quiser trabalhar em cima desse status, saber algumas informações, eu já posso correr muito atrás disso. Qualquer informação dessa, eu posso correr como eu fiz lá, o tr.status, e coloco, tipo, a rede, estou imprimindo aqui, tá? E posso também colocar, no caso, o número de pontos. Então, isso aí, quando eu faço isso, eu tenho essas informações que me ajuda a dizer, ou qualquer... Aqui uma coisa que não tem foi latitude e longitude, né? Seria interessante, se tivesse, já ia pegar aqui e já apresentar para mim, tá? Continuando, e aí você pode também fazer plotagem simples desse traço. É muito simples, é só tr, plot, isso aqui vai aparecer o traço que a gente está usando. Então tá aí o traço, ele, novamente, aí você percebe uma coisa muito legal aí, que é algumas observações, tipo, aqui é o dado inicial, né, 2004, aqui mostra mais ou menos um ponto aqui, que é o ponto de referência, tá? Esse 42, 22 e 41, mas aqui, ó, 22 e 40, 42 até tal, então aqui mostra um tempo e como é que está o dado. Aqui é o componente, informações da estação e a componente. Veja, preste atenção na questão dos números aqui, são bem altos. Novamente é uma contagem, tá? E aí a gente pode usar. Você pode tirar os gráficos simples, né? Para ser mais exclusivo, traçar coisas diferentes. Então você vai também, novamente, no tutorial do página e page online que você consegue ver. A gente pode até mudar de cor. Por exemplo, botar a cor no meu gráfico, que eu já baixei um dado, e eu posso fazer isso. Vocês estão executando, gente? Se estiver executando, tomara que dê tudo certo. Se tiver algum erro, vocês falam. Então, aqui eu botei blue. Aqui é sempre bom botar um ponto e vírgula depois, para não ficar 2 traços, tá? Aqui a mesma coisa que eu fui... Né? Eu errei aqui. Né? Fica só um traço, se botar 2 traços, dá saída e saída também. Então aí, blue, você pode botar red, o que você desejar, ele vai aparecer aqui. Então, eu botei a cor, e claro, se vocês lembram do Python, né? Quando eu boto Shift Tab, ele dá as informações do que você precisa, né? Aqui você pode abrir mais, não sei se vai abrir mais coisa, mas ele mostra, ainda dá umas dicas aqui de gráfico, né? De plot, mostrando mais ou menos o que são. Não está tão bonzinho, não, porque... E aí ele usa uma quantidade de argumentos que você vai tentar descobrir. É melhor ir lá no tutorial, fica muito mais fácil, tá? Beleza, então a gente já tem isso aí, e a gente vai agora, até agora, trabalhamos com apenas um traço, né, que foi um stream que a gente pegou lá no CNU dessa estação. Ele tem um único canal de dados, uma única estação.
E os stream principais são úteis porque pode conter vários traços, você pode fazer isso, né? Então, eu vou adicionar vários traços nessa história. Como a gente tem um dado aí chamado, que eu mandei para vocês, que é o CWC, é uma estação CWC, eu posso fazer isso aqui, CWC, e colocar a primeira componente N. E se eu quero somar mais um traço, na verdade, somar não é esse aí não é um concatenar, é só você ter mais traços abertos, eu posso botar o ST igual quem faz em C, né? E adicionar mais um traço. No caso aqui, eu vou adicionar o traço CWE. Eu errei, CWC. N, né? E vou adicionar mais um traço, mais igual read CWC Z. Então, aqui são 3 componentes. Às vezes você tem um dado tudo coletado junto aqui, mas aqui tem os 3 componentes e dá um print ST para ver a cara deles. Quando eu for ver isso aqui, você está vendo agora, são 3 traços, todos estão nesse stream aqui, só que nesse stream agora adicionei cada um, e aquela historinha do 0, 1, 2, 3 posso colocar novamente, só imprimir só um, como também posso imprimir e mostrar os 3 aqui na cara que está aqui, que é o ST, tá? Diferente do outro dado que a gente tem, a gente só tem 24 mil amostras, tá? No outro tinha 30 mil amostras. A gente pode fazer outra forma também de mostrar esses dados, tá? Só para vocês verem. Tanto pode ser desse jeito, como eu também posso fazer desse jeito aqui. TR1 igual a... Eu vou copiar isso aqui, só para não perder muito tempo. Vocês copiam, Ctrl+C, Ctrl+V. E tiro igual. E vou chamar isso aqui de TR1. TR2 e TR3, tá? E depois de eu somar todos isso aqui, eu posso chamar, vou chamar também de ST igual a TR1 mais TR2 mais TR3 e depois vou dar imprimir, print nele novamente, que vocês vão ver aqui é a mesma coisa, tá? Então, isso é só para mostrar que esses é o que você pode seguir o mesmo roteiro e está fazendo a mesma coisa de somar os traços, tá? E posso mostrar esse traço também. Mostrar esse traço, eu vou lá, dou st.plot, faço isso aqui, e aí vou, no lugar de imprimir um por um, vou imprimir os 3, né? Vou mostrar os 3, tá? Então, quando eu faço isso, aparece o meu dado, o dado da componente Z, a componente N e a componente leste-oeste, cada um com sua dimensão e o tempo é igual, né? Que esse dado tem a facilidade, são todos no mesma dimensão, mesmo tamanho, mesmo o mesmo instrumento com cada componente separado, tá? Então, tudo bem. Então, agora eu posso, só para mostrar a vocês que eu posso mostrar meus gráficos desse jeito. Então, isso aí seria uma forma simples de mostrar os gráficos, de ver se está o evento. Então, para converter nossas unidades de eixo em contagens digitais, aqui tá, que eu estava falando, né, em contagens digitais, em movimento real do solo, precisamos remover a resposta aos instrumentos, que discutirei isso assim mais tarde. Você pode deixar a resposta junto com os dados, então vamos baixar algum dado de algum repositório. O repositório aqui a gente tem assim, do Aires, ou da UNB, ou de AGUSP, por exemplo, que tem os dados também mais visíveis. Então, esse aí é muito importante porque a gente vai fazer muito isso, a gente vai baixar muito dado, a gente vai trabalhar em cima de baixar dados, porque a gente usa isso, né? O Ares, como eu falei, é apenas um cliente, o client, né, que armazena dados, e ele armazena dados das estações, e também a gente tem a Universidade de Brasília, a Universidade da USP, a UFRN, que não libera muitos dados, mas sempre tem, e não tem um link, mas a gente tem um link nosso da USP para que a gente possa baixar os nossos dados e analisar os nossos dados de forma bem
segura, né? E você pode ser encontrado, o cliente pode ser encontrado aqui, e tem uma FDSN, que é a Federação Internacional de Redes Sinográficas Digitais, que ajuda a coordenar esse acesso de dados. Então, quando você coloca uma estação no campo e você quer deixar esse dado disponível público, você até pode, ou não, né? Você pode também restringir esse dado, você pode caminhar para o Ares, você não precisa guardar seu banco de dados aqui, eles deixam disponível lá, é um custo a menos que você tem, já que existe um consórcio norte-americano, que é o Ares, que deixa isso, e aí você pode deixar lá. Ou, para você ter alguns dados que são muito sigilosos, então você cria seu banco de dados, que é que a Universidade de São Paulo, e, na verdade, a Rede Sinográfica Brasileira fez, e aqui também a Universidade de Brasília fez, junto com a Rede Sinográfica Brasileira. Então, a gente tem 3 repositórios, né, 3 bases, 3 clientes aqui, na verdade são 4. O Observatório Nacional, a USP, a Universidade de Brasília, o FRN, que seriam os órgãos que vai armazenar a cidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar, baixar, buscar essa biblioteca, né, dentro do OBSPy, e ela é assim, OBSPy. Outra coisa que a gente tem que estar bem clients, né, eles, uma das dificuldades que a gente tem que entender isso, que o Python é muito bom, mas tem alguns problemas também, que é a sua atualização frequente, isso atrapalha um pouco a pesquisa. Então, ele é bom, por isso que muita gente usa Fortran, muita gente usa outra linguagem, porque não tem alteração constante. Quando tem muita alteração, começa sendo vulnerável assim, estável para você que faz um programa na versão 3.7, e aí vem a versão 4 que não deixa rodar 3.7. Então, isso se torna muito chato e você tem que se adaptar o tempo todo. Isso é um grande problema que o Python tem, como também outras linguagens, mas o Python tem esse problema também. Então, muita gente usa Shell Script, eu preciso rodar meus programas, que se rodar aqui há 30 anos, que é o caso do Fortran, se mesmo tendo atualização, demora mais a ser atualizado, se eu rodar 30 anos, vai rodar meu programa direitinho, né? Então, esse é o grande, uma das dificuldades que a gente tem. Então, eu vou portar aqui client. Então, eu estou pegando isso, eu já portei e já estou importando o client, que é o cliente do Ares, tá? E vou botar aqui cliente, acho que nem precisava baixar alguns arquivos. Então, cliente, client que eu já tenho aqui, e Ares, tá? Se eu dar um tab aqui, deixa eu ver se vai. Não, vai aqui. Deixa eu ver. Shift, não, é isso que eu quero não. Shift tab. Não tá indo do jeito que eu quero. Tá? Então, quando eu clico aqui, eu estou habilitando todo e qualquer processo do client Iris. Eu vou qualquer dado, eu estou abrindo um espaço, uma porta, algum caminho que eu vou buscar esses dados no Iris, né? nessa interface que é o Iris, tá? Vou usar um comando muito útil do OBSPy chamado UTC Datetime, que ele é muito importante, que é antes da origem do Python, se criou uma padronização, e o pessoal chama esse nome mini-SID, começou com SID, que significa a padronização de dados, de troca de dados de terremoto, mas que é Extended Quake Exchange dela, que você pode trocar os dados, tá? E aí o formato da hora é muito importante para ele. E a gente vai mostrar isso aqui, que é em cima disso. Então, botei mais uma biblioteca, peguei o módulo, né, um método, módulo, sei lá, chamado UTC Datetime, e tem um client. Então, eu já tinha read, eu tenho um client, e tenho agora, se eu começar a trabalhar, pode colocar uma vírgula aqui, read, já baixa 2 de uma vez só. Então, quando você começa. Então, os objetos que o nome certo é objeto, né? O TC Datetime, são fáceis de usar, o formato é fácil de entender. Se você é como eu, que usualmente esquece, né? Isso é muito legal, essa frase que ela colocou, a Siri. Então, ela, assim, se a pessoa que esquece muito, então não tem muito problema. Você vai lá na documentação do OBSPy, clica e vai lembrar novamente. Só para lembrar para vocês, ele vai criar um objeto e vai tentar
precisar uma data, uma hora, uma ordem certa aqui. Você precisa o seguinte, né? Essa ordem é desse jeito aqui. O dado vem com hora, mês, dia, aí vem um Tzão aqui, H, que é hora, novamente, ou, na verdade, ano, mês, dia, T, hora, minuto e segundo. Então, esse formatozinho é o formato do horário. Né? Você tem linguagem de máquina, que você lembra do MATLAB, tem a linguagem de horário de máquina, também em segundos. Se você estiver trabalhando no dia juliano, então você vai trabalhar contando o dia do ano de 365, começando com o dia 1º de janeiro. Então, agora você teria ano, dia juliano, um T, hora, minuto, segundo. Então, a gente vai tentar fazer aqui um exemplo, que é muito legal, de pegar o dado que aconteceu de terremoto de 7.1 chamado Rich Christie, eu acho que é na Califórnia, deixa eu ver se aparece aqui. Então, já aparece aqui o terremoto 7.1, foi na Califórnia, tem hora, minuto, a gente vai trabalhar, pegar esse dado aqui e analisar esse dado aqui. Vamos ver se a gente consegue. Então, para começar a nossa história, eu vou colocar o time igual, vou usar o TC datetime, TC datetime, e vou colocar, porque eu já sei aqui a hora do indivíduo, está aqui, está aqui 209, tal, é isso aqui. Copiar. E vou colocar aqui. Ver se está certo. 190706. Só que ele pediu aqui, o formato é um T. T. E aí vou olhar para cá que ele tem 2 pontos mesmo, né? Ó, 2 pontos aqui. Então, hora, 2 pontos, minuto, segundo, está perfeito aqui a coisa. Então, e eu posso ainda botar os segundos, porque tem uns segundos também, milissegundos, que é 0,40. Tá? Aqui não mostra aqui, mas se você for para a origem do dado, deixa eu ver, está aqui o dado, ele não mostrou muito, mas acho que é aqui. Está aqui a origem do dado, tá? 0,40 TC. Então, esse dado aqui que eu estou precisando e coloquei lá. Tá? Então, eu tenho uma hora exata do evento que aconteceu. Vou clicar aqui time, só para a gente ver. Né? E aí dá na hora e aparece um Zzinho aqui no finalzinho, que é um padrão dele. Né? Você pode adicionar tempo, você pode tirar tempo, você pode fazer o que você quiser em cima usando o termo, o DC time, que a gente usou, o TC date time, que a gente usou lá no arquivo. Então, eu vou botar aqui o start time. Como eu não quero o dado exatamente na hora de origem, eu vou botar algum tempo antes, ao menos 60, porque eu preciso do dado antes do evento. Aqui tem uma coisa, é bom botar o 2T, a gente vai usar esse termo, start time, tá? A gente podia botar tempo de início, e vou pegar, eu acho que 60 segundos depois, ou, sei lá, vamos pegar, deixa eu ver aqui, vou botar end time e colocar, talvez, 15 minutos depois. Então, eu estou pegando 60 segundos antes e 15 minutos depois. Então, para pegar 15 minutos depois, eu vou botar 60 vezes 15, que fica melhor. E, então, só para vocês verem os sinais aqui, o novo horário, tá? Então, se eu faço isso, você pode ver que aqui está 18h53, que era 19h53, e foi mais 15, né? Que é o 19, que é o tempo que eu estava aqui, o time foi marcado aqui. Tá? Então, estou somando isso aqui. Então, uma coisa muito interessante, uma observação sendo feita para vocês, quando eu estou usando o default do UTC, ele soma em segundos, tá? Então, se você está somando em segundos, se você botar menos 60 segundos, então, se eu quero ficar em minutos, são 15 minutos, eu tenho que multiplicar 60 por 15, né? Então, ótimo. Agora, de onde queremos obter os dados, né? Então, os dados sismológicos é adotado pelo padrão, como eu estava falando, o SID. Esse SID significa o S de stand, eu acho que o outro é de earthquake, depois change e data, né? Data. Segue essa convenção para a identificação dos dados e depois ficaram no SID.
Então, a rede, esse network code, significa a rede, qual tipo de dado pertence. Então, uma rede, pronto, a rede do CIS, observatório, ele tem uma rede chamada BR, e a gente tem uma rede interna chamada OS. E o pessoal da USP, na verdade, nossa rede é BR, da USP a rede é BL, e a do FRNNB e do Observatório Nacional é o ON. Então, aquela primeira letrinha que vinha aqui no comecinho aqui, desse dado que a gente pegava aqui, nesse caso aqui, CI, é nossa rede, né? Cada rede recebe 2 letras. Aí tem a estação, que é o código, geralmente são 4, às vezes aumenta para 5, você tem uma estação de período curto, mas o código exato, e que seria mais convencional, são 4 letrinhas ou números, não interessa. A pessoa bota mais número quando é uma estações de período curto. A localização, que às vezes a estação pode ter mais de um instrumento, então você bota 00, 01, exatamente por causa disso. E o canal, né, Channel Codes, que é o código de 3 caracteres. Então, tem aqueles códigos que eu te falei, do caso HHZ, BHZ, HE, então, enfim, são vários códigos. Então, a gente vai analisar um dado aqui, a gente vai baixar esse dado, que foi na Califórnia, a gente vai baixar um dado que, para começar assim, eu escolhi uma rede, e eu vou escolher uma rede, porque uma rede também, que é o mesmo exemplo que a Sidney colocou lá, e aí eu achei legal porque é em Tucson, cidade que eu passei um ano lá trabalhando, e é muito simples. Você clica aqui só para saber uma ideia, né? Eu vou clicar aqui, ele vai direto está clicando direto para a estação de Tucson. A gente podia ir também para outra estação, fazer trabalho consigo. A estação mostra aqui, ó, a estação, a rede é IU, esse dado é disponível. O nome da estação é TUC, em Tucson. Ela está funcionando desde 2009, e aqui, esse ano aqui, mostra que ela está funcionando, está em operação. Tá? Aí o dado é área de MC, tem mapa, tem DOI, porque é muito importante, às vezes, você informar, quando você baixa esses dados, dar o código dele, né, mostrar que você baixou o dado lá. Latitude, longitude e elevação do dado. Uma coisa muito interessante, se você baixar aqui no metadado, ele te informa se está disponível, esse A é de disponibilidade, available em inglês, né, available, e aí você pode ver a localização, aqui você tem 0, 10 e 60, são 2, 3 instrumentos diferentes, né, que são aqui, eles recebem código BH, BH2, HHZ, H2, H1. Esses aqui, quando você não tem o componente leste-oeste, é porque eles não estão direcionados nesses patamares, estão chamando 1 e 2 porque eles estão na horizontal, mas não sabem a orientação correta, e são disponíveis, se há de disponibilidade, tá? E aí você pode ver que teve outra coisa interessante, é o período. Então, aqui está 2017 para cá, esse é o último padrão. Se eu for pegar um dado num período de 2017, isso aqui, eu vou ter com dado esse LKD, então, que isso é uma pequena rede, os caras fizeram lá. E também em 2016, tem outro dado aqui, que eu posso buscar, que teve um período pequeno. Então, essas informações, por exemplo, isso aqui, no dia 29 de junho até agosto, eu posso pegar esse dado, que provavelmente deve ser estação de período curto, ou enfim, tá? Então, aqui você tem diversas informações de todo o correr que a estação viveu a vida dela, tá? E aí você pode ver, a legenda aqui se mostra. Quando você tem um dado que, às vezes, você coloca lá no AIRES, a empresa, ou a universidade, ou qualquer órgão, coloca no AIRES e você pode dizer, ó, quero restringir os dados. E aí parece que você tem 2 anos para você deixar o dado restrito, né? E, às vezes, você pode conseguir mais. Os americanos, às vezes, conseguem mais. E você pode deixar também parcialmente restrito, ou seja, você vai pedir esse dado, a pessoa vai liberar, e os dados abertos, como está aqui, o open source. Tá? Então, fazendo isso, voltando para cá, eu vou lá, vou criar algumas variáveis, chamado net, seria a rede, IU, tá? Vou criar a station, igual a TUC, tá? Vou criar lock, vou chamar lock, que eu estava vendo lá, vou chamar 00, e vou chamar o canal chamado de HH1. Tá? Então, eu estou fazendo só isso aqui, são variáveis que eu defini, que eu vou chamar e vou usar provavelmente. Tá?
Então, aperto Enter aqui, crio essas variáveis para facilitar a minha vida. E para realmente baixar os dados, podemos usar a função chamada getWaveForm. Então, como é que eu vou fazer isso? Em cima disso, eu vou pegar lá esse dado, st.client, tá? Boto getWaveForm, você vai será que está indo aqui? Não, acho que está indo certo. Form. E deixo... aqui o sol está batendo aqui na minha cara. No horário desse agora. Estou soltando aqui. Tá? Get Waveforms. Não sei se está claro. Get Waveform. E aí vou colocar rede, station, que eu já defini, lock, channel. E aí eu botei o dado inicial, start time and end time. Tá? E aí vou depois dar um ST e não sei se vai funcionar, stplot, né, desse dado. Tá? Então eu estou pegando só um canal, posso fazer isso e vamos ver. Eu errei o que aqui? O string. Tá. Isso que deu certo. ST igual. Deixa eu ver aqui. Light. Não, tá certo. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver agora. Agora foi. Então, eu digitei. Eu baixei aqui, era vou botar ponto e vírgula. Tá. Então, digitando aqui, eu acho que eu digitei alguma coisa errada. Então, ST Client Getting Waveforms, Net Station Local Channel. E aí, quando eu faço isso, é muito interessante, só para vocês terem ideia, né? E aí eu tenho um traço só, peguei a componente HH1 e trouxe para cá. Vou fazer só uma brincadeira com vocês aqui, que é o channel. No lugar do channel, eu vou fazer isso aqui. Tá? E vou rodar novamente. Deixa eu ver. Ele vai demorar mais um pouquinho, porque eu estou trabalhando com... Estou pedindo as 3 componentes. Quando eu botei o H, botei interrogação, você pode ver agora, eu estou com H1, 2 e Z. E aí veio as 3 componentes, tá vendo? 3 componentes. H2, H1 e HZ. Tá? Então, aqui, essa sequência ela tem que ser repetida. Então, ele reconhece a primeira rede, depois a estação, o lock. O lock você pode botar nada, se quiser, ele vai entender que está buscando qualquer lock que tiver lá. E o HH e a componente. No nosso caso, vou deixar aqui com o channel novamente, porque a gente trabalhar com um canal só para não ficar nessa loucura. Então, como o André perguntou lá, na hora que eu pedi esse dado, quando eu botei ST aqui, eu tenho 3 traços. Aqui seria o 0, na verdade, o 0, 1 e o 2. Tá? E aí eu vou rodar novamente, só para com 3 traços. Tá? Eu acabei antecipando a ideia. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, que é os 3 componentes. Chain, para ficar mais claro. Se eu quero baixar mais traços, eu botei, tanto faz botar interrogação como asterisco, tá? E eu boto, repetir a mesma coisa que estava lá, dar um Ctrl+C, Ctrl+V da linha que você estava, só que agora eu botei um canal diferente e, novamente, dou um print ST e dou st.plot. Plot. Tá. Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo até aí? Alguém está tendo dificuldade? Alguém não está conseguindo baixar o dado? Alguma coisa assim? Eu estou muito rápido que vocês não estão conseguindo acompanhar. Então, aí, aqui foi um dado, e aqui eu botei o formato, pegar mais dados de componente, das 3 componentes, tá bom?
Tudo bem com vocês? Aqui Eu tá acho que indo. tá. Então, legal. E agora a gente vai fazer a verdadeira história de remover resposta do instrumento. Isso é muito importante, porque a gente usa isso constantemente. Remover resposta do instrumento, a gente vai precisar sempre remover resposta do instrumento. Quase. Só quando você não precisa fazer um cálculo, só precisa do tempo, mas não precisa da amplitude, está chocolate. Mas quando você precisa do tempo e precisa da amplitude do sinal, você precisa amplitude real, não amplitude de contagem. Então, esses dados são quantitativamente sem significado porque não removemos a resposta do instrumento. É isso que está dizendo. Você pode ver aqui, isso aqui, quando eu falo de tempo, porque eu só preciso desse tempo aqui e desse tempo aqui, por exemplo. Né? Eu preciso desse tempo aqui. Eu não preciso dessa amplitude. Mas eu quero calcular a magnitude, eu preciso dessa amplitude. Então, não tem jeito. Então, teoricamente, isso é extremamente complicado. Então, aí tem um livro do Ravskov, que é um livro muito bom, e vocês podem acessar, fica muito mais fácil, tá? Na prática, o OpsPy torna a correção de resposta de instrumento mais fácil, muito mais fácil. Vocês não passaram pelo que eu passei, a gente vai fazer isso no saque para vocês verem depois. Você só precisa fazer um download da resposta dos dados. Então, isso aqui não é tão simples assim também, mas como a gente está trabalhando com os dados do Aires, que é a perfeição, então, quando a gente vai pegar os dados nossos, a gente tem que fazer um trabalho maior. O João Pedro, que pegou dados, sabe disso. Então, estou trabalhando com a mesma estação, terremoto, para relembrar, né? E aí, as variáveis que definimos, então vamos lá. Então, a gente vai. Aqui eu deixei tudo porque copiei a mesma coisa. E lá seria o tempo, a hora do dado. Você pode ver agora que eu não me preocupei com o segundo aqui. Não, está aqui o segundo, 0,40 está aqui. Né? Início, final, a mesma coisa, tá? Só repetir isso aqui. Então, aperto o Ctrl Shift Enter. E agora a gente vai pegar. Para pegar a resposta do instrumento, eu tenho que botar só o getForm e eu adiciono esse resposta aqui, que é o true, né? Attach to response, true, porque aí eu tenho o dado verdadeiro. Mas vocês vão ver que esse dado, quando eu ploto aqui, ele não mudou muita coisa ainda, tá? Porque eu só peguei, quando eu abaixei, eu adicionei, por favor, adicione a resposta do instrumento aí em algum lugar que eu preciso dessa informação, tá? Não parece nada diferente, mas a resposta foi baixada, então eu preciso remover a resposta. Isso aqui nem sempre acontece com os dados da USP, nem nos dados da gente. Eu acho que talvez da USP aconteça. Quando eu falo USP, é que o client, quando você começa lá no começo, chamou o Iris, né? O Iris ou Iris, você muda o client para USP, muda o client para UNB, mas o UNB não tem um client ainda definido, oficial, mas a gente tem outra forma de baixar. Por isso a gente vai futuramente ensinar cada um como é que você baixa cada dado desse aí. Aí não parece nada diferente, você pode querer copiar seus dados, uma vez que você remove a resposta, atua diretamente nos dados, e aí você pode copiar em cima do dado original. Então você pegou o dado, poxa, eu estou analisando o dado, e eu queria copiar, mas quando eu fui tirar a resposta do instrumento, eu acabei copiando o dado. Então a gente sempre faz isso para não perder o dado, o preocupado, né? Então vou botar ST removido, de remove em inglês mesmo, e ST copy. Então quando eu faço isso, eu estou até agora só copiando o dado que já está lá. Então ST copy é copiar o dado, e aí vocês vão ver que não tem diferença nenhuma. STRM, não preciso plotar isso aqui para não ficar baixando. E ST e ST. Então, são os mesmos dados, só que agora eu copiei para cá. E eu vou trabalhar com esse ST, essa variável que eu chamei aqui, definida em cima do STCOP, vou trabalhar em cima dele. Né? Para ver aqui, esse dado tem 96 amostras, né? 96 mil amostras. Tá? Então, agora a gente pode remover a resposta, você pode definir quais unidades que você vai usar, né, no solo, e como uma opção de saída. É bem simples, eu vou mostrar aqui. A gente pega st.remove, estava aqui, pode botar remove, vocês vão ver que tem remove response, né? Dou um clique aqui, né?
output igual, botar vel de velocidade, tá? E eu posso usar outras unidades, como disp, como displacement, tá? E como aceleração, ACC, tá? Então, eu posso... Estou deixando aqui só para vocês verem que a gente já pode usar um dessa. E aqui eu posso dar o stplot e dou um strmplot só para vocês perceberem a diferença dos dados. Tá? Quando eu faço isso, a gente tem esse dado agora aqui, que é o dado removido, né? Esse stplot é o dado removido, e vou botar aqui uma cola aqui, só para vocês realmente acreditarem. Então, esse dado aqui é o dado removido, e esse dado aqui é o dado bruto, tá? O dado bruto. Na verdade, esse aqui é o dado bruto, e esse é o dado removido. Então, você pode ver que agora eu estou em velocidade, que é o velocidade, e quanto essa velocidade fica, a unidade dele em metros, né? Metro por segundo. Se eu boto aqui displacement, vai ver que vai ter outra coisa. Realmente os gráficos são bem diferentes, né? Então ele mostrou, no caso DISP, né? Mostrou agora um traço um pouco diferente do que o traço lá, mas é o deslocamento que eu tenho agora. Aqui eu tenho o deslocamento em metros novamente, tá? E aqui é o dado em contagem. Olha a diferença aqui do dado em contagem, que ele multiplicou, tal, e o dado, na verdade, é elevado a 21. Vou deixar em vel, só para deixar melhor. Tá? E isso... O que eu fiz? Eu acho que ele rodou umas 2 vezes. Vou baixar aqui. Engraçado que eu rodei novamente, então quando eu rodo novamente, ele guarda a informação lá. Então agora eu rodei novamente, e aí agora baixou o dado real em velocidade, tá? Então, gente, isso aqui é o dado que a gente quer trabalhar. Seja velocidade, seja deslocamento, seja aceleração, tá? Isso é uma simplificação exagerada. O computador acaba de dar uma travadinha aqui, não sei porquê, mas subiu. E a gente vai partir para essa coisa mais simples, né? Para vocês, é uma simplificação exagerada do processo de remoção de resposta, bem simples mesmo, e a gente pode visualizar isso de uma forma mais grossa, mais bruta disso mesmo, como é que é o processo. Então, para fazer isso, a gente faz isso aqui. Tenho aqui eu deixei todas as expressões aqui de inglês, né? Lembrando que o tempo de célula pode sair, mudança, então tem um textinho aqui em inglês, eu não quis traduzir porque eu achei interessante deixar guardado aí mesmo. E vem essa parte aqui, que seria strm, tá? Vou copiar novamente para não perder o dado bruto, copiar novamente, né? Vou usar o st e remover, mostrando melhor essa coisa. Acesso aqui. Tá. Deixa eu ver se vai. Response, output, igual a vel, novamente. E eu vou usar, como ele diz aqui, usando o plot true, a opção plot true, ele parece o que fizeram, o que realmente aconteceu com a filtragem, tá? Então, para você ver o que realmente aconteceu, eu vou fazer isso. Então, deixa eu ver se vai. Tá aqui, eu acho que vai ser... Tá aqui, né? Então, o que aconteceu? Aqui, vocês podem ver, aqui é o dado, o espectro de dado, né? Dado bruto, como é que está o dado, né? Esse ponto vermelhinho aqui, o dado mostra aqui, você pode ver o dado bruto aqui, tá? E aqui é o exponencial elevado a 7.
Aí eu passo o primeiro processo, né, pré-filtro, então filtros aqui para acabar com um fenômeno chamado fenômeno de Gibbs, então ele aproveita, dá uma cortada aqui, tá? E o dado bruto continua do mesmo jeito, não tem muita alteração, tá? Mas é um pré-processamento que tem, e depois foi passado um filtro aqui, né, um espectro do instrumento, e aí o sinal agora ele é passado aqui, esse vermelhinho aqui é o novo nível de água, para que você não zere a divisão desse processo de instrumento, de remoção do instrumento, porque a remoção do instrumento é quase uma deconvolução, uma convolução, algo do nível para não estourar o dado. Tá? E aí você tem realmente o dado real, aqui no caso em velocidade, né, em metros por segundo. Tá? E nossos dados serão assim agora. Né? Então, se eu for fazer esse nosso dado, se eu quiser trabalhar com dado real, e se eu quero trabalhar realmente com ele, eu vou ter que usar esse dado mesmo. Ponto plot. Seria o dado que eu estou trabalhando. Tá? Então, aqui seria o dado real que eu estaria trabalhando com a verdadeira deslocamento dele. Tá? Bem, tá chegando. Então, agora vamos fazer o processo de gravar dados. Então, isso tudo que a gente está fazendo é muito rápido. Por isso que é muito importante que vocês tentem fazer esse prático em casa, rodar isso novamente. A gente vai usar o dado mesmo de Tucson só pelo primeiro momento. Depois a gente vê se a gente vai começar a analisar os nossos dados. Né? O caso do Daniel é um dado nosso aqui que vai baixar, não precisa baixar, a gente já está com os dados aqui, é só rodar. Para alguns outros vão ter que baixar dados. Então, algumas coisas são desse jeito. Aí, para a tua máquina, talvez não é muito bom colocar na sua máquina, fica muito pesado. Tem que colocar em um local específico. E aqui, a gente quer gravar os dados, guardar os dados. Então, até agora aqui, se vocês foram ver, eu não tenho nenhum dado aqui, não. Tem um TUC aqui, né, que eu tinha baixado, que já baixei, mas se vocês, no caso, vocês já mandei para vocês, mas a gente até pode escolher outra estação para baixar só para vocês verem. Então, isso pode ser feito com o ST-write, para você gravar os dados. Você bota o write, que é o objeto, o módulo, método, então você pode baixar. E o nome, extensão e o formato do arquivo, pode ser SAC, minicid, tem uma cacetada de formato, tá? É só colocar desse jeito. Então, por exemplo, vou aqui botar usar o termo em inglês file name, igual a station, que eu já tinha lá, já escrito. Boto um tracinho de underline, que é bom, e boto o channel, que é o H1, N1, e vou colocar o tamanho, o formato dele, que é minicid. Então, eu estou criando uma variável aí, file name, que vai ser a estação, a IU e o channel HH1. Então, se eu dou strm.write, vai ser muito interessante que eu estou salvando já o dado removido da resposta do instrumento. Então, esse dado é um dado que já está pronto para ser processado. File name, formato, igual a minicid. Minicid tem que ser maiúsculo. Tá? Então, quando eu faço isso, é só para vocês verem aqui, vou fazer um processo aqui, vou apagar esse arquivo. Aqui. Vou deletar. Ok. Tá, deletei ele e vou rodar para baixar ele. Tá? Então, dá um warmzinho, aquele curso do Python mudou, mas não tem nenhum problema. Você vai ver, esse dado está aqui agora, novamente, tá? No diretório. Então, e aí eu baixei o dado. Então, a gente vai fazer muito isso. Então, eu posso até ver o dado, que o dado está aí, a gente estava fazendo já isso. Agora, ST read, na verdade, é isso mesmo, né, station e channel, e aí posso mandar um print ST e posso plotar ele novamente, stplot. Tá? Beleza. E o que eu errei aqui? Que eu errei porque esqueci de botar as aspas. Tá? E aí a gente tem um gráfico aí do dado, agora os dados já real, isso aqui é muito interessante para vocês, às vezes você está trabalhando com dado bruto e não sabe que está trabalhando com dado bruto. Beleza, vamos ver mais coisas aqui. Alguns métodos de streaming trace, a gente vai falar de filtragem, vai falar de
E mais o que? Mais o que mais? A gente vai falar de corte dos dados, então acho que é muito importante. Então a gente vai continuar para ver se a gente consegue, talvez, estender um pouco o nosso dia de hoje, mas que vai dar legal. Então, o filtro, para quem não conhece, ele é muito importante porque a gente tem que trabalhar com algumas faixas de frequência que a gente quer trabalhar. E às vezes aquelas frequências não te interessam, então preciso fazer filtro, preciso cortar alguns sinais. O filtro só vai deixar passar alguma faixa de frequência que eu quero, né? Então, pode ser usado para modificar os dados, então vou usar isso, trace, e usar essa documentação trace string. Filtragem é uma coisa que podemos fazer, que podemos querer fazer, olhar a faixa de frequência específica dos dados, está falando do nosso terremoto. Podemos usar o método filtro para usar isso, né? Na verdade, o método filter. Aí, ver a tradução, tem até o nome aí, que não é o método filter. Então, existem muitos métodos de filtro diferentes, então a gente vai usar o que é mais recomendado. Você pode usar a documentação do OpSpy, está bem simples aqui, muito fácil. O que é legal é que qualquer pessoa, a sismologia é uma coisa muito doida, porque qualquer pessoa pode fazer sismologia, desde que ela sabe como é que faz as coisas lá, qualquer um pode fazer. Não existe nada escondido, está tudo muito claro, tudo muito simples entre aspas, né? Mas qualquer pessoa pode fazer sismologia. Se um cara for meio doido, começar a estudar isso aqui, sem estar com universidade, sem estar com nada, ele vai conseguir trabalhar. Isso é a grande vantagem da sismologia. Não é uma ciência fechada. Assim, alguns dados são fechados, algumas pessoas têm dados, e os dados, embora sejam públicos, eles não abrem porque eles querem produzir primeiro. O grau de rapidez de algumas pessoas são maiores que outros, então as pessoas se cuidam, né? Enfim, é um critério. Eu vou criar um dado aqui, stcopy, né, chamado filtro. Eu novamente copiando o dado que eu já li brutamente anterior, não é o dado bruto, tá? Então eu estou copiando ele, vou passar um filtro, tá? Passar um filtro e o filtro que eu dou, o método é filter, o nome do termo aqui. Então vou até ajeitar isso aqui, porque isso aqui ficou muito longo. Aqui. Isso aqui é filtro. Vocês depois corrijam isso aí. Tá? Filter. Ponto. Filter. Aí eu vou colocar a faixa que eu quero, aqui, qual é o tipo do filtro que eu vou usar, que no caso aqui eu vou botar o band pass. Vou dar uma frequência mínima. O band pass, como é uma faixa de frequência, se eu botar um high pass, eu vou usar só uma. Se eu vou usar low pass, só uma. Como é uma band pass, então eu tenho que botar duas frequências. Frequência mínima. E esse formato tem que estar memorizado. E a frequência máxima. Frequência máxima igual a 20. Tá? E aí, dou o stplot. Tá? E o stfilter plot. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando um arquivo aqui chamado stfilter, stcopy, crio ele, uma faixa de frequência, ele é uma faixa de frequência de 1 a 20 Hz, e vou separar isso. Estou trabalhando com a faixa bem alta frequência, baixa frequência não me interessa abaixo de 1. Quando eu aperto isso Enter, vocês vão ver que está um arquivo aqui, que é o arquivo normal, né? Pode ver que agora eu estou usando o ST mesmo, né? O ST, o dado já está convertido, né? E aí ele agora passou um filtro. Você pode ver que essas baixas frequências aqui desaparecem, ficando só alta frequência, porque eu fiz uma faixa de frequência estabelecida, tá? Então, filtro você usa o tempo todo, você usa a faixa de frequência que você quer, ou a sua raio frequência. Muito que Dani vai usar no trabalho dela é high pass, porque a gente não vai precisar de frequência baixa frequência. Talvez use também, é muita coisa desconhecida ainda. E agora vamos usar a questão de cortar o dado. Eu não preciso desse dado todo, eu não preciso dessa porcaria aqui do lado. Eu preciso só desse pedacinho aqui. Daqui para cá eu preciso desse dado, mas daqui para cá não me interessa. Então eu vou usar o corte dado, para cortar um fluxo e remover dados desejado. Então vou usar um método chamado trim,
né? E esse método você precisa só de usar o tempo de início e tempo de final para você fazer o corte. Então, vamos olhar aqui para o dado primeiro, né? ST, eu pegando só a posição 0, porque só tenho o mesmo, mas vou pegar o status dele. Dado que eu estou trabalhando. Eu tenho o dado aqui que é de 18, a gente já sabe desse horário, a gente fez, só informando novamente, localização, tem tudo e tem uma demonstragem. Então, agora, o que eu quero é definir o início e o final. Então, vou agora um novo início e final que eu vou criar. Start time igual a st.0. Posso pegar, deixa eu ver, start time, não, status, botar aqui status, ponto, start time, agora vai. Aí eu não quero pegar o início do dado. Eu quero pegar aqui, o dado tem que começa 6, 3:20, esses 2 minutos aqui, que é o 18:53, não está me interessando muito. Parece que começa alguma coisa muito mais na frente. Então, eu vou pegar algo que seja 2 minutos depois do dado inicial. Então, vou botar 2 vezes 60, seria 2 minutos depois do dado inicial. E o end time, novamente vou fazer a mesma coisa, vou pegar a informação do status, né? Status, pontos, status, end time, e vou fazer menos do tempo, né? Eu estou tirando o tempo do final dele, mas eu não preciso daquele final. Vou ter 6 minutos, 6 minutos antes de terminar o traço. Então, eu vou fazer isso aqui, tá? E salvo eu só salvei as variáveis, tá? E, novamente, eu vou fazer aquelas coisas, não esqueça de copiar, e vou chamar só para não perder o dado. É o dado cortado agora, chamado twin, igual, eu vou copiar o último dado que a gente filtrou, tá? Para não perder o dado, vou pegar o filtro e vou agora chamar ele de trim e cortar ele. Vou usar o trim, desculpe, o trim, e vou cortar ele. Vou chamar start time igual. Aí aqui coincide os dois nomes, porque eu salvei, tá? Você podia botar valor também se você quisesse. E um end time também, porque eu já salvei o mesmo nome. Então não vai ter nem problema, tá? Então se fosse, podia ser até outro nome. Vou dar o ST underline field, ponto plot, e o ST underline twin, ponto plot. Eita, energia aqui, parece que deu umas quedinhas aqui. E agora a gente tem, vocês podem perceber, esse dado agora, eles não estão na mesma coincidência, né? Esse dado está cortado, ele está, aqui vem do dado total, e agora o dado cortado, você pode ver que o 30 está bem aqui, e o tempo está bem aqui, certo? Então, às vezes, a gente precisa desse dado. A gente fazia muito isso porque a gente não queria armazenar informações de dados assim, mas hoje se armazenam tudo, mas às vezes você quer trabalhar e você vai trabalhar com dado com muita coisa, muita informação vazia, isso te demora mais. Então, quanto menos informações você tiver, mais tua máquina trabalha bem, tá? Ah, quanta coisa, né, gente? Vamos lá. E agora a gente vai para a questão de alterar. Então, aqui a gente vai alterar a taxa de amostragem, né? Cortar os dados, você tem que ter a opção de preencher as lacunas com valor, e para isso basta definir o filtro valor, algum número métrico a definir. Então, o que acontece? Às vezes você pode preencher, se tiver um dado vazio aqui, você colocar esse valor. Geralmente o pessoal coloca 0, mas enfim. Vamos lá. Alterações de taxa de amostragem é importante, muita gente faz isso. Existem 3 métodos para você alterar a taxa de amostragem. Taxa de amostragem é quantas amostras você tem por segundo, né? E você pode usar o decimate, que reduz os dados da amostra para um fator inteiro. O interpolate, que aumenta a taxa de amostragem para a interpolação, né?
ou o reamostrar os dados usando o método de Fourier. Então, seriam os dois, resample, interpolate e decimate. Né? Vamos usar o decimate nesse caso aqui. Né? Nesse caso aqui, vamos usar o decimate. Então, vou lá, vou novamente copiar. Aí eu vou copiar já o trim, vou chamar aqui decimate, deck, vou botar st.trim.copy, vou copiar o último dado que eu fiz, que é o trim. Vou dar um st decimate e agora eu vou fazer o decimate, né? Vou reduzir a taxa de amostragem dele para 10. Tá? Você pode até fazer, deixa eu ver se fazer isso aqui, st.tech.status. Tem que botar 0, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se vai fazer, deve estar em tudo caminho errado. Deixa assim mesmo. st decimate 10 e vou plotar os dois. Twin.plot e st deck decimate.plot. Então, e aí, quando a gente faz isso, eu errei alguma coisa. Ah, tá. Eu errei aqui, por isso que não estava dando certo. Tá? Então, agora, o que acontece? Deixa eu ver se eu fiz certo. Não dá para perceber muita coisa, mas você percebe, principalmente os valores aqui, que dão uma aumentada a mais, né? 0,12, não deu amostra aqui, e aqui o dado é a mesma coisa, só que ele tem uma taxa de amostragem diferente. Tá? Então, quando você decime isso aí, você vai ver que o dado, né, de fator 10, acho que eu acabei pulando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Fator de 10. Só para vocês verem, quando eu faço isso aqui, o dado era esse aqui, string ponto zero ponto status acho que está certo, streams spin rate. Deixa eu ver se ele vai fazer. Tá? Esse era o dado antes, tinha 100 amostras por segundo. E depois, quando eu vou olhar aqui e verificar ele novamente, né? E faço agora o st.deck.0.status underline rate, vamos ver que ele agora está 10 amostras por segundo. Tá? Então, esse dado, isso aqui é muito importante, que às vezes a gente não precisa rodar o dado com 100 amostras por segundo, a gente precisa rodar só 10 amostras por segundo, a gente pode decimar. Então, pode fazer interpolar, pode fazer tudo. Então, a gente só vai, hoje, só mostrando aqui. Você pode usar o example, o interpolate, aí vocês viajam na história. Tá? A gente usa muito decimate. Geralmente, 100 amostras por segundo, a gente vai para 1 amostra por segundo e faz tudo. Agora, vamos brincar um pouquinho com o Matplotlib. Desculpe melhorar o dado. E aí, a gente pode usar isso, né, o gráfico Matplotlib. A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber onde é que estão os dados. A gente já fazia isso. Então, quando eu faço data igual o st0, a gente já fez isso, né? 0.data e printo data aqui, vocês vão ver que vai aparecer os dados aí. E agora os dados estão na ordem certinha, né? 9, 10 a menos 7, eu estou pegando aqui velocidade. E assim como antes, tem aqui um array, isso aqui passa a ser uma matriz, um array, no Py, que pode ser usado para plotagem. E é muito fácil. Novamente, eu pego aqui o time, que eu vou botar como tempo, né? E posso usar o time também, st0. Posso usar aqui times. Isso aqui é bem simples, mas fica bem legal. E aí boto times.
Eu errei por quê? Tá, time. Tá? E aí tem um tempo. O tempo aqui você pode ver que vai ser, como no caso aqui é 100 amostras por segundo, a primeira amostra, a segunda amostra, vai mostrando isso aí. Tá? E aí podemos ver se eles estão com o mesmo comprimento. Porque se eu quero plotar em cima usando o matplotlib, então eu tenho que saber se estão no mesmo comprimento. Eu vou lá, data, e vou também time. Então seria time. Isso, tá certo isso? Tá, times, né? Tá bom. Né? Então aí está com o mesmo tempo, beleza. E agora eu vou fazer um gráfico bem simples usando isso. Para isso eu vou importar a biblioteca matplotlib, importe que a gente não chamou nenhuma vez ela, matplotlib, tá? pyplot. A gente já passou do nosso horário, mas a gente vai tentar terminar isso hoje, para não voltar mais, tá? E aí chamei a biblioteca, na verdade, eu já importei ela para ficar mais simples, chamei toda a biblioteca, todo o que ele tiver de PLT, né? E vou plotar PLT, deixa eu ver o que aconteceu. PLT plot, no caso time, vírgula data, e aí eu tenho um gráfico agora, aquele gráfico que eu já tinha feito, eu consegui converter, trazer ele já, que estava aqui, e trazer ele para cá. Então o dado está aqui bem bonitinho, todo arrumadinho, mas a gente pode deixar a coisa mais bonita. E para deixar mais bonita, eu vou criar algumas informações, vou guardar as informações que eu já tenho do dado, que eu já tinha lá quando eu baixei o dado, então vou chamar de rede, vou chamar status, né, igual status, estação ponto zero, status, network, vou chamar o station, vou dar nomes aqui porque eu acho muito melhor, vou copiar esse aqui, que é a mesma coisa, e station, vou dar o lock também, e vou colocar location. Todas as informações que eu acho que está lá no status dele, eu vou querer aqui para ficar bonito no gráfico. Eu chamar novamente channel. Tá? E aí vou botar PLT bem simples, plot, time, data. Vou dar um limite para ele, xlimit, de 0 até 960. Vou ter um gráfico mais curto que eu quero. Tá? Dou um PLT ylimit também. Não precisa do ylimit. Vou chamar o xlevel. Vou dar um nome para variável embaixo. Tá? Vamos botar em inglês. Porque geralmente os nossos artigos são em inglês, então a gente já deixa preparado o arquivo em inglês mesmo. PLT ylevel. Aí você tem... como a gente está fazendo o movimento do solo, eu vou botar em inglês movimento ground velocity, metro por segundo, tá? E vou dar um título para o arquivo, PLT title, vou chamar de M71, temor de inglês read, earthquake, tá? E aí, só para ficar bonitinho o texto, vou colocar mais informações como mais net, que eu já tenho, eu botei aí, mais ponto, bem devagarzinho mesmo aqui, passando para cá, ponto,
mais SDA, mais lock, mais e China. Tá? Então, quando eu faço isso, eu acho que, não sei se eu preciso das figuras, quando eu faço isso, está aqui bonitinho, tem um tempo, tem a velocidade, tem o título, então botei as coisas no nome da estação, tudo direitinho. Então, se eu desejar plotar, isso aqui foi um dos canais, né? 3 canais no mesmo instrumento, no mesmo tempo, pode usar subplotagem, né? Isso seria mais uma coisa só para vocês que estão criando. Então, eu vou pegar um exemplo bem grande, né? Esse aqui já veio todo desenhado para vocês, que é a mesma coisa, time, coloquei, aí botei o asterisco agora no canal, peguei os dados, removi as plostas do instrumento e plotei. Né? Está aqui o gráfico, seria o gráfico que eu estou baixando, demora mais um pouco, está baixando os dados, e aí vai aparecer aqui os 3 dados aqui. Tá. E eu posso fazer de outra forma também, que é chamar cada um, como a gente estava brincando com isso aqui, chamado st.0.plot, tá? Posso st1.plot, chamando cada componente, e posso st2.plot. Essa é uma outra forma também de apresentar, a mesma coisa que eu estou fazendo. Até agora eu posso do stplot. Aí, aqui. Ele pega todos, ou eu posso pegar um por um. Componente 0, pode ver que o componente 0 aqui é o HH1, o H2 e H3, o 2 e o HZ. Né? E posso seguir para outro caminho também, que seria mais outro jeito. Tá? Então, vou pegar aqui, que é um pouco mais chatinho, mas fica interessante. Então, vou chamar H1, que eu descobri H1.data, igual a st.0data, eu quero fazer no matplot, tá? H1.time, times, igual a st.0.times, tá? Isso aqui eu vou repetir as demais, né? Só que eu vou mudar agora o componente aqui, chamar isso aqui de 1, aqui eu vou chamar de 2, então eu copiei todos lá, Ctrl+C, Ctrl+V desse primeiro aqui, só estou trocando agora, chamar H2 e aqui HZ. Tá? E aí eu só salvei num array os dados que estão lá e o tempo. Né? Então vou lá, faço isso, ele salvou tudo e vou agora começar a fazer meu gráfico. O gráfico eu posso fazer um gráfico, criar uma figura principal que vai inserir as demais, então vou chamar fig, vai ser igual a plt.figure, tá? Então, copiei tudo, botei tudo junto, ela tem uma dimensão dessa figura aqui, quando ele digita qual é a dimensão dela, você pode aumentar essa dimensão, diminuir, enfim, do jeito que você quiser. E vou agora definir subgráficos dessa figura, tá? São subgráficos dessas figuras. Isso é muito importante, eu vou botar PLT, que é muito parecido aqui embaixo, mas não olhe por debaixo ainda, subplot, tá? Então, eu vou querer só 3 componentes horizontais, então vou chamar 3.1, que é o primeiro traço, tá? E dá o plt.plot hh1.times e hh1.data, né? Isso aqui já estou plotando e vou fazer isso. Só mostrei um só, mas vou mostrar todos. Tá? Então, isso aqui só para vocês
entenderem, copiei Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui vai ser 2. Vai ser 1, 2, aqui na verdade, o segundo traço. E o terceiro traço. Tá? E aí a gente muda aqui para 2, 2, Z e Z. Então, isso eu sempre falo que seria o embelezamento dos dados. Aqui eu errei, porque eu botei Z minúsculo e maiúsculo. Aí eu tenho os 3 dados, mas aí acontece uma coisa muito interessante, os dados estão tudo aqui, um copiado no outro, não sei como é que fica, e não está legal, e eu preciso ajeitar isso. Para isso eu vou dar algumas dimensões na minha figura, para ficar legal, talvez fique uma extensão melhor, porque essa extensão, esse é o default dele. Vou deixar 8 por 10, tá? Aqui eu estou dizendo 8 por 10, e já vai ver como já tem uma diferença aqui, bem legalzinho, tá? Quando eu boto isso, eita, o que aconteceu? Ah, tá. Eu errei alguma coisa aqui. É fig size, esqueci aqui, tá? Fig size igual a 8, 10. Agora sim. Tá, e agora você tem aquele gráfico que estava terrível, eu melhorei ele, uma dimensão melhor, de 8 e 10, não cobri um em cima do outro, e está melhorzinho o meu gráfico aqui, né? E aí eu preciso dar uma melhorada agora no gráfico, melhorando mais ainda. Então eu vou fazer uma coisa mais rápida para a gente não perder muito tempo. Primeira coisa é o título, eu vou colocar aqui. Então o título já copiei lá do outro, já botei também uma nova dimensão de fonte do tamanho do título, tá? E vou copiar isso aqui. Vocês agora vão, para a gente não perder mais tempo, então isso aqui vocês tentam só olhar, porque é só embelezamento. Então coloquei a primeira figura, plotei o dado, dei um label para ele e botei uma cor também. Então a cor dele ali, e também dei um Y-label para ele, porque no Y, né, você vai ter uma informação lá, também dei fonte. E aí eu vou repetir isso para os demais, só que tem uma diferença, porque como eu só quero a unidade na última componente, né, estou copiando aqui, tá, gente? Então eu copiei a mesma coisa, só troquei o nome das componentes, mesma fonte, mas a observação aqui está no X-Label, que eu coloco aqui no final. E o PLT legenda, né? Botar a legenda para cada figura que vai colocando. Então, como eu tenho o label, ficou muito bonito. Aí, quando eu faço isso, a gente tem... Eu botei cada cor 1, C0, C1, C2. Então, aqui você tem a componente 1, componente 2 e a componente 3. Você tem um tempo aqui em cima e velocidade para os três. Então, esse gráfico aqui ficou muito mais simpático que esse gráfico aqui, desse jeito aqui, ou com esse gráfico aqui terrível. Tá? Então, isso se chama embelezamento dos teus dados, que é muito melhor. E também aqui você pode ver que o capítulo está bem maior, o título está maior, né? E a gente vai quase encerrando. Vou fazer uma forma mais prática, que é esse último pedaço aqui, que seria... Você pode usar o formato maior para mexer e pesquisar. A gente tem recursos do MATLAB, um código fornecido pelo Tony, que chama o tutorial do PyGMT, que seria legal, e em vez de você usar um bocado de ferramenta, né? Você tem o uso do ETC, o EX, apenas segunda a partir do zero, e aí você pode fazer uso do Matplotlib Dates, que seria interessante. E aí o MDate, que seria esse caminho que a gente vai, tá? Então ele tem aqui, eu copiei o Matplotlib Dates e MDate, como é bem interessante. Uma pena de mostrar o canal HH1, porque para não ficar já no finalzinho aí do nosso, quase ninguém aguentando mais, quando calculamos o tempo dessa vez, vou deixar os parênteses em branco, usar um tipo de tempo do Matplotlib, para você apresentar como UTC. Então, eu vou chamar esse arquivo desse jeito aqui. O canal já está aí, definir a variável, e chamei agora um tempo que eu tenho uma variável chamada H1 time MPL, não fiz nada até agora, chamei variável,
e botei o formato do type do Matplotlib, tá? Então, não fiz muita coisa. Grande parte da plotagem aqui é a mesma. A gente só vai incorporar agora outro recurso, o Matplot, onde você pode construir seus eixos mais manualmente, verificar a documentação, só olhar isso aqui e usar uma configuração básica disso. Aí, para isso, é o seguinte, a gente vai fazer um exemplo, eu vou copiar novamente, porque eu não vou dividir o horário. Eu crio uma figura Fig, X, PLT, subplots. Então, estou criando agora um novo gráfico, que é a mesma coisa que vai estar muito parecida aqui embaixo. Então, quem quiser copiar, copia embaixo, copia em cima. Tem algumas diferenças, mas enfim. E aí tem um gráfico só de uma componente, muito melhor, muito mais perfeito, que eu botei o eixo. Então, copiando o eixo aqui do dado, o dado já tem o H1 data é a mesma coisa. O time, eu estou usando o time do type matplotlib, né? Xlimit, estou dando o limite deles, junto com o tempo. Né? Quem conhece essa linguagem aqui do 0 e -1 é o último elemento que está pegando. E estou dando tempo, TC time, velocidade, então vou lá. E aí, esse gráfico está aqui, muito bonito. Então, no ITC time, tem um termo aqui no ITC, tem velocidade e tem as informações. Então, mas eu não estou querendo muito sobre isso. Queria usar outro recurso, seria usar o de Juliano. Então, eu coloquei a mesma coisa que estão lá, só que agora eu estou colocando a localização e o formato. Tá? Quando eu faço isso, eu tenho agora o dia Juliano. Bem, gente, é isso. É isso. Não sei se vocês acompanharam bem, mas a gente tem aí, é uma forma de vocês se divertirem, brincarem, mas esse padrão que está aí, que a gente vai repetir bastante, é que vocês guardem esse arquivo aí com vocês, e tanto uma coleta de dados e Clyde, a gente vai usar sempre base em cima desse, tá bom? E se alguém tiver mais curiosidade, pode assistir também a versão em inglês. Vou parar a gravação aqui, né? Parar a gravação.